Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Está começando mais um episódio do Edute do Reino. Não saia daí, fique até o final, porque o que Deus preparou para nós hoje vai transformar nossas vidas para sempre. Amém? Eu quero pedir para você se inscrever no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com mais alguém, tá bom? Para que a gente possa chegar nas casas de mais pessoas e assim poder edificar o coração de outras pessoas também. Amém? Eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, né? Ele que veio do Rio Grande do Sul, Esteios. Ele era pastor, ele é pastor, né? Porque uma vez pastor é sempre pastor. Hoje ele serve num outro ministério, tá? Mas eu creio que uma vez pastor é sempre pastor. Deus não vai deixar de usar. Usou uma vez, vai usar sempre. Hoje ele é obreiro no Ministério Família do Reino. Eu quero que vocês recebam ele com muito carinho, né? O nosso irmão Jonatas. Isso. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem. Como você tá? Tudo bem? Tudo bem. Jonatas, eu sempre peço para, antes dos convidados já começar as entrevistas, se identificar, né? Quem é o Jonatas, da onde ele veio, é casado, tem filhos? Meu nome é Jonatas, eu vim lá do Rio Grande do Sul. Com 33 anos eu fui consagrado a pastor, né, pelo nosso apóstolo. Teve um início de uma obra que começou dentro de um hotel. A gente tinha aproximadamente quase 30 pessoas. E a obra começou, aí chegou um momento que a gente precisava sair do hotel e ir para um lugar, e nessas busca de lugar, o apóstolo, não, esse lugar não está legal. E aí foi passando o tempo e as pessoas foram esfriando, porque a gente procurou em toda a região, cidades vizinhas, Sim. um lugar, porque o apóstolo ele tinha uma visão e a gente... Aí ele, de repente... O apóstolo Pedro. O apóstolo, você foi ungido a pastor pelo apóstolo Pedro? Sim. Ah, então você é pastor. Sim. Você é pastor da nossa igreja. Sim. Aqui não. Então, o que acontece? Eu fui ungido lá no Rio Grande do Sul. Lá na outra, sim. Isso. Tanto eu e minha esposa. Sim. E aí a gente começou a obra e tá aí. Aí o apóstolo, não, fecha tudo e eu pergunto para Deus, ou abrir a igreja ou vir aqui pro... tudo bem. A gente ficou um tempo, aí a gente pediu para o apóstolo, não, apóstolo, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ganhar alma, então podemos ficar com o GC pelo menos. Sim. A gente abriu nossa casa, tinha um número. Sim. E aí ficou ainda algumas pessoas conosco, aí foi passando, ficou 3 anos num processo. Sim. Com GC. Isso, com GC. Então muitas pessoas foram curadas, restauradas. E aí a gente conversou com o apóstolo, a gente foi num evento que ele fez para pastores lá em Campinas, e a gente colocou para ele o seguinte, né? O senhor pediu para orar para ou abrir essa igreja ou viesse para Santa Catarina, mas Deus em nenhum momento falou para nós abrir a igreja. Aí ele pegou, olhou, eu e minha esposa, eu sinto paz de vocês irem, né? Eu acho que é um tempo valiosíssimo. Sim. Então, aí a gente veio para cá, vai fazer 1 ano, né? E quando a gente entra na família do reino, né? A gente bota nossa credencial, né? Nosso título de pastor, e a gente começa do processo do zero. Isso. E o processo é importante, porque muitas vezes tu vê outros líderes, pastores, esse processo de começar de novo do zero, isso mexe um pouco com o pessoal, porque eu adoro servir. Então eu comecei pelos voluntários, eu gosto de estar apoiando, estar ajudando. E para mim, diferente do que precisava fazer, a gente está servindo a Cristo. Sim. Né? Então, o importante é ver o nosso coração no servir. Então, o limpar o banheiro, estar à frente, recepcionar, cuidar. Para mim, eu estava muito feliz ali com a plaquinha na frente, sorrindo, bom dia. Estava servindo no reino, né? Independente de estar excelente. Orando por alguém, pregando, ou segurando a plaquinha de voluntário, você está servindo o reino. Então, exatamente. Muita coisa acontece naquele. Tu conhece pessoas, tu vai conversando. Sim. E Deus te permite, né? Então, muitos testemunhos que acontecem é na entrada da igreja, né? Então, o ser bem recepcionado, ser bem caloroso, ser bem amoroso. E aí o processo de ser voluntário, tu foge um pouco o teu coração, teu caráter, né? O importante é tu estar servindo a igreja, né? A gente vê que tem uma hierarquia a seguir. Sim. E a verdadeira intenção é tu aprender,
né? Como funciona uma grande igreja de todas as áreas. Então, para mim, foi um grande privilégio, uma grande oportunidade. Até me Sim. surpreendi quando o apóstolo e a apóstola determinaram, não, agora, a partir de agora vocês, né, vão ser diácono, vocês vão ser obreiros, que tem permissão para orar, né? E Sim. aí o pessoal ficou assim quando a gente foi, né, deu um belo salto, aí eu falei pra minha esposa, É que tu fez o processo rápido, né? Tu passou para mas diácono não é, e no mesmo dia foi para obreiro. não é comum. Para eles, né? Então, Aí o pros pessoal outros, falou, né? não, Deus está com pressa de vocês, porque vocês ficaram num processo um pouco longo, então, Sim. tudo bem, não tem problema. Uhum. Então, a nossa história, o que Deus nos ensinou na questão de ministerial, pessoal, até de libertação, que eu e minha esposa temos um ministério que cuida muito da cura interior, de ministração, de oração. Então Deus foi trabalhando, né? Então hoje estando como obreiro, eu gosto de estar servindo no diaconato, que nem eu já falei para o pastor Adilson, né? Que antes era obreiro. É um privilégio estar servindo a casa. Então Eu sempre falo, né? O importante é servir. Não importa se você é pastor, obreiro, tem que estar servindo, tem que servir, Jesus veio para servir, não para ser servido, né? Para servir. E nós também estamos aqui para servir, né? E na nossa igreja, o obreiro, ele é um pastor. O obreiro pode pregar, ele pode orar pelas pessoas, ele pode fazer tudo o que um pastor faz, né? Na nossa igreja. Então, um obreiro é considerado um pastor. Exatamente. E o nosso apóstolo também dá uma estrutura muito forte, muito direcionada de ensino. Assim, que a gente recebeu, esse tempo que a gente ficou lá, esses 3 anos, assim, toda a exousia, estudar, autoridade, poder, né? A palavra de Deus, na revelação é outra coisa. Outro E nível. hoje tu olha assim, para outros ministérios, né? Não, antes de entrar, é algo surreal. É um avivamento, uma clareza, né? Assim, hoje, antes eu pegava a Bíblia e ficava lendo, né? Até absorver, tu não conseguia ter uma dimensão. Hoje Deus já fala comigo, não, vai, então Deus me mostra a informação. Às vezes eu tô, Senhor, fala comigo, é sempre na palavra. Então, no início do ministério, quando eu ia começar a ministrar, Deus, eu ficava o dia todo, né? Eu tentava fazer um esboço, não, hoje eu vou falar sobre tal coisa, mas chegava na hora, tudo mudava. Dependendo de quem chegava, a pregação mudava e eu pensando, não, tu tem que te acalmar e deixar eu agir. É eu que vou falar, não é você. Uau. Aí, tudo bem. Mas aí ser Você montava o esboço, eu vou falar sobre isso, exatamente. E chegava lá na hora, o aí Espírito Santo mudava tudo. Mudava tudo. Uau, que legal. Aí comecei a me acalmar mais em Deus, né, viver esse momento, porque é o Espírito Santo que tem que coordenar, é ele, que é a agenda dele. Sim. Então, disso aconteceu muitos testemunhos, né, às vezes Deus me mostrava, Deus permitia ser bem assertivo quando ia ser ministrado uma palavra. Né? Agora, a última vez que eu liberei uma palavra, estava com o irmão, que ele foi fazer uma viagem com a direção do apóstolo para uma outra cidade, e eu falei assim, não, tu vai lá como atalaia. E Deus me deu o texto de atalaia, tu vai lá como espia para olhar a terra. Aí ele não entendeu, né? Eu vou lá fazer, o apóstolo mandou. Aí depois passou uma semana. Agora eu entendi por que tu falou. Eu tô espiando a terra aqui, mas porque se o senhor viesse, tu ia entender. Mas eu tô aqui te dando o reporte, assim, a terra é boa, o que o apóstolo nos mandou para lá vai, bênção. Né? Então é fantástico. Que bênção. Obreiro, como que você conheceu o apóstolo? Como que foi o teu contato? Praticamente começou pela minha esposa, né? Sim. Então ele estava ainda na Espanha, né? Ele tinha, acho que estava casado. Que ano que era isso? Um pouquinho antes. 2015? 15, 16, mais ou menos isso. Aí começou as primeiras edições da mídia da Família do Reino, assim, o apóstolo ainda não, acho que nem conhecia o Lucas. Ele pedia assim, não... Quem poderia, na época eu estava desempregado, eu vou começar a fazer as primeiras edições, assim, que eu estava, né, com tempo disponível. Eram uns videozinhos do que ele estava ensinando de pregação na Espanha. Na Espanha. E ele pedia para você, aqui no Brasil, editar para ele? Fazer os vídeos? Fazer uns pequenos videozinhos para mandar pro WhatsApp.
Uau. Como que era esses vídeos? Como que era assim? Como que era? Você, não, só pra eu Ele entender, ele tava na Espanha na Espanha. e ele... Mas não foi esse o contato. Uma coisa foi assim, o contato foi que a minha esposa ela recebeu uma palavra de Malaquias, mas falava das janelas do céu. E ela não estava entendendo. Sim. Aí, as janelas do céu, quando viu, ela estava dentro de casa, pulando janela. Senhora, eu tô aqui na casa, pulando aqui, fazendo isso. E ela não sabia. E ficou 3 meses em oração. Aí o Espírito Santo falou assim para ela: abre o celular. Ela pegou e, tá? Pô, eu tô dormindo, senhora, né? Não, abre o celular. Aí apareceu o apóstolo, tava no Facebook ao vivo. Aí ele chegou assim, ela olhou assim, nunca tinha visto ele. E assim, quem é você que quer saber de Malaquias? Escreve aqui embaixo. Aí ela se assustou, né? Opa, não. Aí ela. Mas esses dois começaram a conversar. Não, o Espírito Santo, o apóstolo, né? O Espírito Santo tá me incomodando que alguém quer saber sobre a revelação de Malaquias e as janelas do céu. E ela, não, sou eu que Deus está falando isso, tal, tal. E ele respondeu, não, Deus te abriu a visão espiritual. Deus te mostra, é um dom bem raro, mas Deus te mostra o reino. Aí ela, então é por isso que eu tenho uma visão, é sempre tudo em ouro? Então Deus te deu essa visão, te abriu a tua visão para ver o reino, ver as coisas através do reino. Então quando ela vai começar a ministrar, Deus mostra às vezes vegetação, mostra tudo em ouro, mostra o reino através. Então às vezes quando a pessoa vai ser curada, às vezes ela tem um movimento assim de estar vendo alguma coisa e é que Deus está curando, ela tem uma imagem, sim, que é um dom que ela deu, né? Sim, então foi... E aí eu começou o primeiro contato com o nosso apóstolo. Aí depois assim, teu marido pode fazer as edições, e assim foi indo. E aí pouquinho a pouquinho foi criando um relacionamento. Então, mas aí eu fui conhecer assim mais ou menos o que estava a teologia revelada, que o apóstolo tinha muito. E eu fui editando, fui conhecendo, fui me interessando. Entendi. E aí quando tu começava, eu congregava em outra denominação, aí quando tu escutava a pregação, aquilo não te alimentava. Aí tu queria só a falta daquela que você estava... Exatamente. Aí tanto que tinham os líderes que cuidavam, que era de outra denominação lá no nosso GC, e eles ficavam assim, tu tá proibido de ver Pedro Medina. Mas por quê? Porque que vinha sempre uma curiosidade, um tema novo. Sim. A exousia era algo muito novo. Então tu só conseguia te alimentar com aquilo, tu tinha sede e fome da palavra que saiu do apóstolo, assim, mas eu leio, é que nem ali dos animais, né, da Arca de Noé. Sim. A gente achava que era o macho e fêmea. Era um casal, né? Na verdade, e dos animais que eram puros, era 7 dos animais, e dos impuros era o casal, né? Sim. E eu, mas eu nunca tinha reparado. E aí começou, né? Quantas voltas foi no muro de Jericó? E a gente começou a pegar aqueles ensaios que o apóstolo passava e a gente começava a indagar nossos pastores, né? E aquilo confrontava, porque também ele confrontava, sabe? Mas como é que eu não reparei? Então, tudo acontece em Gênesis. E aí, quando o apóstolo falou isso, meu Deus. E aí tu te aprofundava, aí tu começava a ler mais a Bíblia, tu queria, né, jejuar mais, buscar mais, e é assim que a gente vai se desenvolvendo. E então foi algo sobrenatural. Aí quando nessa época ele não tinha ainda nem ido para África. Aí chegou um momento que ele foi para a África, depois voltou, e uma vez eu estava trabalhando, recém começando a trabalhar num serviço novo. Ele me mandou uma mensagem: essa semana vai ser a melhor semana da tua vida. Mandou assim no privado, mas só mandou isso, né? Eu fiz. Como assim? Aí ele passou uma semana, ele tinha feito a primeira Open Class lá no Rio Grande do Sul. Aí como eu era membro de outra denominação, chamei todos os líderes, coisa e tal, né? E aí chegou o apóstolo, né, falando de Abraão, né? E todo mundo assim. Aí eu tava com meu dízimo, primícia, tudo pra dar pro meu pastor. Só dízimo, né? Que eu não sabia a revelação da primícia. Não tinha, né? Isso. Aí eu levei meu pastor ali, que eu ia dar pra ele. Olhei a minha oferta ali e fui lá no apóstolo. Aí o Espírito Santo falou, entrega tudo pra ele. Eu, como assim? Mas meu pastor tá aqui. E eu fui lá. Aí o apóstolo assim olhou assim, ele ficou assim com a cara, acho que foi uma das primeiras ofertas que ele tinha recebido. Aí eu peguei todo o dinheiro, eu tinha que limpar a carteira, tinha que fazer assim, ó. Olha. E eu, opa, fiz o apóstolo, não,
amanhã eu gostaria de ter um momento para conversar com você, coisa e tal, porque ele tinha visto alguma coisa. Uhum. E aí os pastores lá, nessas, né, da onde tu encontrou, né? Nunca vi uma palavra tão forte, isso, aquilo. Aí o apóstolo, o Espírito Santo tocou na minha esposa para honrar o apóstolo com uma cesta. Uhum. E o Espírito Santo diz exatamente o que ele gostava. Ele gosta disso, daquilo. Ela preparou uma baita cesta bonita. E ela falou assim, mas eu nunca tinha feito isso, né? Aí quando ela entregou a cesta, assim, a partir desse momento, a tua vida, o princípio de tudo muda na tua vida. A partir desse Uau. momento. Porque tu está reconhecendo um homem de Deus. Uau. E aí ela olhou para ele assim, mas por que eu vejo você em tudo em ouro? Né? Por que tu reflete isso? Que eu posso tocar na tua barba, que ele estava refletindo, eu só reflito aquilo que você tem. Aí ela ficou impactada. E aí no outro dia eu fui sentar com ele para conversar com ele. E aí fomos, né, almoçar, eu levei um clube legal lá que tinha um restaurante, né, que tava até na época o governador do estado do Rio Grande do Sul, né, Também um lugar top, né. E o apóstolo falando, né, que ele tinha ido para África, mas ele veio com uma missão de restaurar o sacerdócio. Eu nunca tinha ouvido falar dessa forma assim, né? Uhum. Então Deus ele falou assim, me revela e conforme eu vou eu coloco na exousia para ensinar, para ficar sempre gravado, porque é muita coisa que Deus me entrega. Sim. E aí uau, né? Parece que me abre minha mente quando o Senhor fala, e eu não consigo mais me suprir, né, de qualquer outro conhecimento, não. Mas quando eu vim de lá, eu também não consigo. Quando eu vim da África, que recebeu a missão dele, né, ganhou a imposição de mão lá do profeta T.B. Joshua. Ele falou assim que todos os livros ele não conseguia, só conseguia ler a Bíblia. E era Deus que estava revelando a palavra para ele. E é que parece que vem na essência, assim, sabe? Aquele. Sim. Então, quando a gente vive palavra, poder e autoridade, realmente na essência. Então, a missão do nosso apóstolo é restaurar o evangelho sobrenatural, é algo que Deus colocou assim. É um privilégio. Amém. Nós estamos servindo a igreja. Amém. Então a gente não vive uma teologia antiga, a gente vive um evangelho vivo e sobrenatural. A gente vê pelo CIES. Sim. Muitos testemunhos, profetas de nações, com uma missão muito grande. Então, tudo acontece de forma acelerada, que nem esse evento aqui que a gente está fazendo aqui, o podcast. Sim. As pessoas, elas conseguem ser posicionadas, alocadas, sempre com um propósito de quê? Almas. Sim. Almas. Deus se move através e cria situações para as pessoas se moverem para ganhar almas. Né? E que acontece? Porque a gente vive um evangelho genuíno. Genuíno. Que bênção. Ele esteve com você ali, depois ele voltou para a Espanha. Não, ele já estava. Nessa época ele já morava no Brasil. Começou recém. Recém-chegado. Isso, que recém tinha o Wesley, bem bebezinho. 2018, isso. Isso. 2018, bem no começo. Eu tentei a foto ainda. Acho que ele já tinha a igreja, não? Tinha recém, acho que começado. Isso, ele já estava com o Lucas também, nessa vez aí. Já tinha passado um tempo, né? Desde ver no Facebook e conhecer presencialmente tinha passado, e quem fazia aí, quem já seguia, já era o Lucas. Que bênção. E nessa época você ainda estava nessa igreja. Isso. Não, ele não te consagrou ainda nessa época. Não. Era... Isso, não. Aí eu conheci ele, né? Aí eu já comecei a ofertar para ele. Aí o pastor da igreja que eu frequentava, né? Que eu tava recém começando, né? Novo, né? Na fé. Aí o pastor, não. No momento que tu ofertou lá, Deus falou para mim que tu e tua esposa era filha dele. Uau. E aí ele reconheceu. Eu reconheci. Deus falou direto para ele, não, eles não são filho de vocês, eles são filho dele. Aí ele olhou para si, mas a gente gosta tanto de vocês que ele ficou segurando, sabe? Aí ele falou assim, não, vamos ficar uma semana orando, né, para vocês pensarem, porque a gente gosta de vocês, para né, queria até a gente colocar um pouco mais perto dos líderes, dos pastores lá. Ele falou assim, mas Deus mandou, né? Eu só tô aqui só pedindo a benção para sair na benção. Assim. Aí eu comentei com o apóstolo assim, não, a partir de hoje eu já não frequento mais, né, a tal igreja, porque eu já falei pro pastor que pedi para ele me abençoar, e o apóstolo, não, então a partir de hoje coloco na minha cobertura, né, e cancelo qualquer outra
Amém. Pesquise de outras, de outras orações. Mas... Obreiro, e a sua Oi. conversão foi com esse pastor antes do apóstolo? Não, Ou o senhor não. já vem... Como é que Não, foi? não. Eu fui conhecer Jesus bem tarde mesmo. Assim, tem tudo um propósito, né? Eu sou... Sim, Minha mãe teve mais ou menos com 15 anos, então... sim. E o meu avô era assembleano. Então eu fui o primeiro neto que ele levou na igreja e consagrou no altar. Né? Que Deus tinha falado alguma coisa pra ele, ele foi e seguiu essa... Ele E consagrou. consagrou. Aí eu perguntei pra ele, Uau. não, Deus mandou te consagrar. Aí eu falei, Uau. eu fiz assim pra ele, né? Pois é, né? Então essa jornada, assim, eu tinha como é que se diz, uma situação com Deus, né? Porque tudo que tu vai fazer, que não é pra serviço do ministério, não dá certo. Não dá certo uma vez Então, que você tu quer fazer consagrado. faculdade, é mais moroso, tu quer trabalhar nas finanças, é mais moroso. Aí quando Deus já falava há muito tempo, não, com 33 anos tu vai ungido, já 5 anos atrás. Olha aí. Sabe, umas coisas... E passando o processo, mas até então eu tinha me casado, tava com a minha filha, família, tudo, e não pensava nada de igreja. Mas a minha esposa, na época lá, ela tinha ela procurava Deus, né? Então Sim. eu ia com ela no espírita lá, na religião, no morro de não sei quem, que lá tem Sim. Deus, e ficava naquilo ali, eu acompanhava, né? Sim. Eu fazia. Aí eu sempre falava pra ela, eu sempre vejo nesses lugares que sempre tem uma casinha na frente e as pessoas têm um olhar preto. Uhum. E eu falava sempre pra ela assim, não, capaz, é a pessoa do bem, aquelas coisas, aqueles passes, aquelas coisas. Eu falei assim, Entendi. mas tu não, né, tu não consegue te conectar. Parece que tu chega, tu te conecta com as pessoas, parece que sempre tá dizendo, Deus tá falando pra ti, não, isso não é teu lugar, tu não pertence a esse lugar. E até eles tratam tudo diferente porque tu tem algo. Mesmo sem conhecimento, Sem conhecer. você já sente que não... Aí, quando a gente entrou na igreja, foi numa situação que ela já nem caminhava, ela tava toda machucada na coluna, tudo. Ela ficou 1 ano e 6 meses, né? Ela tomava tanto medicamento para dor que tu apertasse a perna dela, a tua mão ficava no formato, parecia Meu uma Deus. esponja. Ela sentia dor constante, então... Aí, né, eu tava assim, amargurado, triste, financeiramente quebrado. Ela tava naquela situação que eu tive que pegar ela e levar pra casa dos pais dela. Porque eu não tinha condição de ficar em casa, porque eu tinha que trabalhar tudo, né? Tava Sim. naquele estado. Eu tinha minha filha, que agora tem 20 anos, né, pequenininha, e eu pedi pro meu sogro e minha sogra me dar uma ajuda, que eu não sabia o que mais que fazer, né? E tava passando um processo muito moroso. Aí chegou um dia, eu tava indo pra faculdade, chegou um tiozão, né? Olhou assim pra mim, vamos pra igreja? Do nada. Sim, do nada. Eu conhecia ele, mas eu já pensei, olhei pra cima. Cara, eu já fiz tanta coisa, já fui em tanto lugar. Não, ir na igreja não vai fazer mal, né? Aí, né? Mas eu assim, era um peso assim que Nossa, mas foi e já eu se entregou? sim, Ou aí, foi? aí foi numa quinta-feira, aí eu combinei, a gente combinou de ir no sábado. Que era aí no dia, era uma campanha que acontecia na igreja lá das causas impossíveis, né? Que era Sim. fogo, né? Aí eu fui lá, não conhecia, uma baita catedral, fui lá, pá. Qual era a igreja, o nome? Era da Universal. Da Universal? Da de Porto Alegre, lá no centro. Aí cheguei lá, simplesmente, né? Tava um pastor orando e fazendo propósito, pá, e pi, pá. E eu com aquela pressão na cabeça, assim, sabe? Eu tava acuado e... Aí acabou o culto e eu fui falar com o pastor. Ele falou, não fala nada. E simplesmente... E pum. Mas assim, saiu aquele peso, assim. Aí eu falei da minha esposa, coisa e tal. Ele falou assim, não, leva esse óleozinho ungido. É que eles gostam muito de água. óleo. Levei o óleo. E eu falei pra minha esposa, ó, tô bem, né, coisa e tal. E vou aí te ver. E aí eu saí, peguei ali o trem, fui até a cidade de Seu, onde ela morava, ela tava ficando na casa da mãe dela. Sim. E quando eu cheguei lá e peguei aquele óleo e toquei nela. Mas é a experiência que eu tinha tocado um maçarico nela. Aquela mulher queimou espiritualmente, ela tava, né, daquele jeito. Uau. Né? Aí do nada, no outro dia, né, ela me xingou, né, pá, olha aqui, né, do óleo, da unção. Aí eu, tá, tudo bem. Me xingou tudo, né, depois eu fui trabalhar. Aí no outro dia ela não se deu conta, ela levantou.
Esqueceu. Você esqueceu. Não sentiu dor, né? Se Esqueceu que tava levantou, doente. se lentou, não sei o que. Aí ela escutou uma voz. Não, eu vou te entrevar de novo. Aí ela ficou assim. Aí ela ficou tipo, parece que meteram uma espada na coluna dela. Aí ela me ligou e falou, né? Ela ficou na cama assim, que não tinha como se mexer no dia. Meu Deus. Aí eu sei que foi no sábado, isso aí foi mais ou menos domingo, e tinha mais uma semana. Aí eu falei pra ela, então no outro próximo sábado eu vou te levar pro pastor orar pra dar um jeito. Sim. te levar lá pra te, né? Ela, tá, tudo bem. Aí durante essa semana, ela começou a ter os ataques, né? Então teve que ter a SAMU lá, dar um medicamento e já nem fazia efeito de tanta dor Mas que o ela que sentia. era? Era nervo ciático? O que era? Ela era 3 hérnias de disco que tinha estourado da coluna dela e muito espiritual, entendeu? Sim. Tinha feito coisa ali, enfim. Mas ela sentia muita dor, então imagina a pessoa que. Né? Aí tá, né? Levei no sábado. Imagina ela andava curvada, sabe que nem a história da Bíblia que andava mulher curvada? Ela era assim. E aí levar Porto Alegre, levei o carro, tudo bonitinho, levei a família. Aí ela sentou lá na frente e ela olhava para aquele pastor com ódio. Assim tava, né? Já era. Tava com ódio, ela não sabia, já, né? Meio que espraguejava, que a coisa. Aí ela contando, né? Ela chegou assim, eu tinha vontade de tirar sangue dele, e assim, coisa muito pesada. Aí o pastor olhou assim, nem sabia, ele tava caminhando para um lado e pro outro. Se Deus não te curar, que ele me mate aqui em cima desse altar. Aí ela olhou assim, ué, ele é evidente, ó, leu meu pensamento. Ainda debochou. Na cabeça dela. Aí ele terminou de pregar, e aí eu ia atrás dele assim, ele já tinha, acabou o culto, ele já tinha um outro lugar ali que era que era longe, e ela já, tem que ir atrás desse homem agora, e encaminhou todo a catedral, e aí tinha um elevador do lado e tinha uma escadaria. Ela tava tão irritada que ela só subiu as escadas. E resmungando, né, porque tava com dor, né, tava ruim de... Aí quando chegou lá em cima, ela olhou pro lado e tinha um né? Aí chegou lá na frente, ele tava dando a palestra, terminou, aí ela ia chegar, e aí mandou o sobreiro ungir ela e ele orou nela. Aí quando ele tocou a mão na cabeça dela, ela simplesmente caiu. Aí ela ficou uns minutos ali, né, suspensa, depois ela começou a mexer os dedinhos do pé. E não senti nada, e ele começava a bater o pé. Começava a bater. Levanta, mulher de pôr café, levanta, mulher de pôr café. Aí quando ele pegou as 2 mãos e ergueu ela. Ela disse que deu a sensação seguinte, que a coluna dela foi encaixando. Uau, olha aí. E ela levantou e ele pegou assim e já saiu correndo. E corre. E ela não parou de sentir dor e tudo. Jesus curou ela. E foi para um lado e para o outro. E aí ela... Eu nunca mais largo esse Deus. Uau. E aí forte. largou. Nem arrepiei. Aí foi isso, né? Nossa caminhada para dentro da igreja, né? Aí quando aí o processo de cura e também de aceitar Jesus. Já passou por outra semana, o que é batismo? Já foi tudo naquela correria. Vamos se batizar, vamos lá. E aí chegou um momento que Deus começou a falar com a gente. Aí Deus falou assim: eu tenho um lugar melhor para vocês. Aí a gente saiu daquela denominação e entrou em outra. Sim. Que trabalhava com células, né, no caso. E aí começou muito com a questão de aprender com família. Né? Aí quando a gente começou a aprender, né, a gente tinha os líderes lá dessa igreja. E aí a gente começou a fazer o GC em casa, né? Fazer a célula em casa. E aí um número grande. Aí eles, como eles não tinham experiência, não tinham feeling, eles começavam a fazer a cadeira elétrica. Sim. Eles chegavam os irmãos meio pesados lá, eles faziam as orações lá e os caras, né? A cadeira elétrica, os caras se libertavam lá dentro de casa, né? E aí a gente começou a ter as experiências espirituais, porque a gente não sabia, a gente estava aprendendo, então a fazer vigília, ir no monte. E aí as pessoas iam ser libertas, mas aquele clima espiritual lá em casa começava a pegar. Sabe aquele cenário de filme de terror? A gente estava tudo lá, quando veio de noite a cadeira mexia, aquele barulho aqui, quebrava coisa aqui, palará e piriri. Aí o senhor, o que é isso, né? Pô, os caras vêm aqui, ora, tudo. E tá sempre um clima pesado aqui dentro de casa. Claro, os caras libertavam, mas ficava tudo dentro de casa. E a gente não sabia, aí a gente pedia pra Deus, me dá uma ajuda aí. Aí Deus mandava sempre uma pessoa de fora, assim, de um ministério de fora.
e chegava lá e nos ensinava, não, tu tem que orar para Deus limpar o ambiente, limpar isso, tal. Uau, isso é importante, hein? Na verdade, é uma espécie de GC, uma célula que tem na É. tua casa, Uhum. que os pastores vinha lá, eles oravam pelas pessoas, pelos visitantes, Isso, e expulsavam ali, isso, e os demônios ficavam na tua casa, porque você isso, não tinha experiência, você tinha que orar. isso. Rapaz, é E forte. aí tu ficava naquele, né, aquela situação, aí chegou, né, Deus sempre trouxe outros ministérios, assim, até muitos conhecidos, que nem da Nilza Etioca, uma pessoa Sim, que servia lá, que sabia de cura e libertação, tudo, não, quando tu começar o GC ou a cela, tu vai, ora, começa, depois de ter terminado, tu tem que, né, tu tem que sim, limpar o ambiente, pedir para Deus limpar e levar tudo para os lugares que o Senhor já destinou. Então uhum, foi as estratégias que Deus é, foi, aí tu começa a ter as experiências do que de como se mover no mundo espiritual, né? E Deus começa a mostrar e entender. E aí foi essa capacitação meio na obrigação, né? De querer entender, né? sim, E aí a gente, né? Que nem no CIES ali, a gente tava, eu e minha esposa, e chegou uma pessoa, do nada, chegou falando assim de rejeição. Ah, que eu tô rejeitando meu pai. Ela falou, nem sei por que eu tô falando pra ti. olha, Eu só toquei nela em nome de Jesus, tal coisa. Eu sei, porque tá aqui, sim, tá fluindo todo o ambiente. E uhum, das unções que eu carrego é isso. A pessoa cura interior. E a pessoa começou aquela ansiedade de falar isso. entendi, Então é forte. Então a gente tá quando a gente está perto de profetas do ambiente, pessoas com o mesmo propósito, vivendo, potencializa aquilo que tu tem, né? sim. Então é E daí Deus usa o Senhor mais nessa parte, nessa área, uma na das partes, verdade, né? né? Na área de Cura, cura interior. isso. Então foi muito, acontece muito disso, né? Então quando a gente tinha a célula, o GC, enfim, acontecia muito disso, que as pessoas chegavam, começavam a tal horário e terminavam meia-noite, 1 hora, porque existia sempre uma demanda de a pessoa abrir o coração. Às vezes chegava uma pessoa cheia de nódulo, assim, já, né? E aí quando vê, entrava e já orava, já saía aquilo Saía lá, tudo. né? Então teve várias situações que às vezes era falta, liberação de perdão, Sim, né? E também tinha acontecido, a pessoa também estava toda a vida financeira trancada, mas porque a mãe não abençoava para o filho seguir a vida dele, olha, né? Aí Deus foi mostrando umas coisas assim, e aí chegou um momento, né? Que a gente pegou ela, não, tu vai ter que liberar ele, porque ele fez concurso, ele faz isso, faz aquilo. Mas chegou numa situação da vida dele que ele veio morar perto da mãe, mas era pra se organizar financeiramente. E a mãe a mãe travava. se fazia de coitada pra ficar com ele. Aí quando Deus mostrou, não, libera ele. Aí quando ela disse, eu libero, o rapaz, que eu acho que voou uns 3, 4 metros, que ele sentiu um baque espiritual. Uau, Ele voou assim. Aí ele, tudo que tava pra sair pra ele, o concurso, não deu 3 meses, já chamou ele. já chamou, Já tava quase de 2 anos, já estava olha, desacreditado. Já destravou aqui, quando ele já alugou, começou a ter a dignidade dele, a família dele, os filhos dele. E começou a só por uma fluir. liberação da mãe. Só A que a mãe mãe que não travava. travava, segurava. E aí coisas similares assim, vai conhecendo. Porque a gente aprende de honra, a gente aprende de, Sim, né? Então, tá muito. Quando tu honra teu pai e tua mãe, tudo bem, mas quando ele não te permite, né? Isso também segura você. Mais que tu honre, tu tem que pedir para ela te abençoar para tu ir bem. Porque o primeiro mandamento com promessa é honrar o teu pai e tua mãe, sim, que vá bem os teus dias e sim. ter uma vida longa. Então, é muito importante. E foi coisas que Deus foi mostrando né? Então, essa questão de cura interior foi uma das coisas Isso é que importante, né? foi a gente foi aprendendo no dia a dia. Aí com mais a exousia a gente vai entendendo, compreendendo, Uhum, entendendo sobre a autoridade, né? Então a gente sim. também na casa de apoio. Aí Você tem serve hoje na casa do apoio? Vocês a estão gente está servindo? no cuidado de casais. Então teve muita liberação também lá na casa de apoio ali, com os líderes ali, o pastor Rubens com a pastora Pastriz, né, com o obreiro Alexandre e a sua esposa, eu sempre esqueço o nome dela. Então, às vezes a gente está naquela roda assim que a gente está aprendendo e também Deus começa a ministrar na gente. Que a gente começa a fluir, sabe? Então, eu tenho um maior carinho por eles e até, como é que Que se diz, bênção. situações pessoais assim, Deus começa a mostrar e às vezes é uma palavra assim específica já
já resolve, já resolve destrava, tudo. já. Então é muito importante, né? Então toda a hierarquia, a conjuntura, a estrutura da família do reino, ela te proporciona muitas coisas, né? Que Então, bênção. e muitas coisas o apóstolo também prega ali, é pura revelação. Né? Você lembra aquela vez que ele deu aquele carro pro pai dele? Sim, eu lembro. E o pai dele abençoou ele? Então, Eu acho que ele deu já com essa. sim, ele tava É, num nível, quando o pai dele abençoou, ele ele fluiu fluiu mais ainda. mais ainda. Então, as lições que a gente precisa aplicar também na nossa Aplicar, vida. né? A gente precisa aprender e aplicar e, E, e tem que e pôr em prática, né? hum, Para que realmente. E tem sentido. A gente vê, a gente sente isso. uhum, A gente vê. Eu senti isso no apóstolo, quando ele fez isso ali. Eu senti o crescimento que ele teve depois que uhum, ele ofertou aquele carro, né? exatamente. E ele é um homem muito prático. Tudo que Deus revela, ele aplica. Ele é Pode ver muito, assim, ele é o primeiro a ofertar, ele é o primeiro a ser generoso, ele, 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 ele vive ele vê aquilo que ele prega. o que prega. Exatamente. Então é isso que a gente precisa sempre estar alinhado, né? Porque a gente não pode ter medo de Amém. aplicar, né? A gente Amém. tem que fazer para a gente fluir e estar acompanhando ele. Porque Amém. ele tá subindo outros níveis e a gente tem A gente que. tem que estar no- no mesmo, Exatamente. Ter o mesmo coração, mesma visão, mesma honra, o mesmo é, carinho, mesma generosidade e procurar sempre fazer tudo com excelência, né? Muitas sim, pessoas falaram do evento por excelência, sim. porque as pessoas estão alinhadas com o mesmo coração, com o mesmo propósito, né? Se movendo com o mesmo, né? O mesmo amor e tudo deu certo e foi muito mais melhor Amém. daquilo que foi programado, né? Obreiro, e Oi. ali, a tua esposa, quando ela foi curada, Hum. não foi aquele dia ela foi curada e não voltou mais a enfermidade? Ali foi Ali ela começou a caminhar e já seguiu a vida, né? Mas na- existe momentos que ela começou a sentir dor, né? Então, às vezes é ataque espiritual. ou duvidar, às vezes, né? A Duvidar, ou duvidar, às né? vezes, né? Pô, senhor, eu já fiz. Aí tu vai entendendo que às vezes o Deus te escolher, que às vezes é um da família, é o motivo das vezes Deus agir para a família. Então tem muitas Hum, coisas que é a legalidade da própria família. Então a família, às vezes elas não. A palavra assim não gosta muito de crente, né? E aí tu é uhum. o primeiro a se converter. Então, no momento que ela se foi curada e se batizou, a família dela ficou um ano sem falar muito com ela. Se sentir excluído, né? Houve uma rejeição, Isso, rejeitaram ela. exatamente. E daí como que ela lidou com isso? Como é que foi? Paciência, né? Paciência. Mas eu tô continuando a orar por vocês, porque ela tava também num momento de transformação, então também não tava acontecendo. Não... Não estava É, acontecendo muita então, coisa e ela fica tudo triste, novidade, né? mas era o processo que a gente passava. E, e assim, né? Depois de um ano, né? Tanto que o pai dela, né, um pouco de resistência, mas uma coisa foi engraçada que a mãe dela era católica, ia na Sim. igreja. Aí chegou um dia que minha esposa ia orar tanto, o padre chegou e falou assim: teu lugar não é aqui. Olha aí. Falou pra ela. E ela, como assim? Eu não, tô aqui. Não, teu lugar não é aqui. Aí ela começou a frequentar o nosso GC. Aí passou um tempo, ela foi, se batizou, né? E hoje também E serve hoje é uma assim. mulher de oração, uma mulher que, né, Uau, fervorosa. E eu falei assim, pô, Deus que fez testemunho, isso, né? que E bênção. ela comenta assim, até chega a ser engraçado. Aí na época que eu ordenava lá um rebanho, eu era pastor dela, lá, o meu pastor, Uau, olha aí, né? que Então as lindo. coisas foram mudando, né? Então, porque existe uma promessa, né? Sim, Então, é devagarzinho, né, que sim, Deus vai pega a mãe, depois pega o pai, depois pega os irmãos e assim vai indo. Na minha família, ninguém frequentava a igreja por causa que meu avô era uma pessoa muito dura. Então, aquele assembleano que ele não passava amor. Então, o cara era pedreiro, era muito chucro. Então, ele era muito durão, muito rígido. Mas sim, por quê? Porque ele tinha os pais dele, ele perdeu os pais muito novinho e deixou e o cuidado dele foi para os familiares. Então eles judiaram muito dele. Então tu só pode dar aquilo que tu recebeu. Então nesse processo meu avô, então ele era assembleano muito, né, rígido. uhum, E aí da forma que ele tentou conduzir a família, depois chegou uma certa idade que depois eles não estavam mais debaixo do teto dele, que eles não, igreja não, o meu pai aqui, né, nunca.
Aí quando Deus, né, começou a agir na minha vida e coisa e tal, agora que meus pais foram se batizar, né? Porque começa a falar de revelação, começa a falar de Jesus, de palavra, de mostrar os milagres, aí Deus começa a curar. Sim. Então, começou a transformação na minha família, Uau, que bênção. né? Então, Deus escolhe um, E você foi o primeiro da família assim, de que se converteu? Que você lembra assim? assim, né? Assim, né, entre meus avós, que eu morava junto com meus Tirando. avós. Sim, Aí exatamente. através de você já veio teus pais, já veio tua Demorou, mas hoje já são todos convertidos. sim, exatamente. Porque eu Uau. passei, assim, no processo de conversão meu, foi, assim, um trabalhar de Deus muito forte. Uhum. Então, eu passei Então, muita, assim, questão financeira, questão de emprego, porque eu tinha uns altos e baixos, assim, mas era um forjar, né, de Deus. sim. Então, eu tentava fazer faculdade. Então, às vezes, eu tava tudo certo quando dava um... E às vezes Deus só queria que eu dependesse dele, e às vezes pessoas... Pô, senhor, pô, eu só quero dignidade, Deus. Tocava em pessoas para encher a minha geladeira, né? Tomar um. Olha aí. E aí, para aprender a ser cuidado por Deus. Então, às vezes Como é que se. Às vezes a questão do orgulho é uma forma que Deus te permite para ver o que tem dentro do teu coração, né? Senhor, tô fazendo tudo certo, mas por que que eu tô nesse Por que processo? que tá Pô, passando por família, isso, né? As pessoas acham que É, se converte hoje e amanhã já tá. hoje, E na verdade não é bem assim, né? então hoje a Tem gente às vezes uma. não entende, porque, né, eu tô passando essa situação, hoje tu não viu a pregação do CIES, né? Às vezes a gente Sim, passa, tem um degrau que segue da nossa vida, depois tem o segundo, depois tem o tem terceiro, o depois de, terceiro. nem José, né? Tinha tudo para ser um cara feliz, mas ele teve que passar um processo muito longo até chegar E dolorido, né? Longo e um dolorido. momento de governo, né? Uhum. Então, é muito importante não pular os processos, porque já chegou oportunidades para mim e para minha esposa, ó, se tu para ir tal lugar, a gente dá uma igreja, faz tal, isso, aquilo. Aí o Espírito Santo falou assim, nada de atalhos. Não É faça verdade. atalhos. E, Não troque. mais que tenha um convite, mas se o apóstolo não disser que O apóstolo sempre prega é, e sempre fala, né? Uma frase que eu carrego também comigo, sempre. Nunca troque propósito é. por proposta, né? Uhum, E eu acredito muito e eu já vivo isso, eu vejo, né? Que as pessoas, elas estão vindo, principalmente pessoas assim, tipo o Senhor, é por propósito. Deus tira você de onde você estiver e traz por propósito, né? O propósito das 50 nações, preparar, uhum, capacitar na visão do nosso apóstolo para que daí você possa ser enviado e ir lá fazer tudo aquilo que o nosso apóstolo vem fazendo aqui. Então tudo é um propósito, né? uhum, Eu acredito nisso aí. Eu vejo, né? Eu vejo pessoas, tipo o obreiro Ricardo, que, né, que foi consagrado a pastor, foi lá para Portugal, tá tocando a igreja lá, então uhum, tá é o propósito, né? Ele também era um pastor lá em São Paulo e veio, largou tudo e veio para uhum. cá para viver Então, viver o o propósito, propósito. E Deus está honrando ele lá né? fortemente, né? Hoje a gente vendo a vida e o testemunho do nosso apóstolo, mas como é que Deus me conectou com um homem desse, desde o início, O sabe? propósito, Propósito. propósito. Eu acho que desde o dia que o Senhor se converteu ali, Deus já tinha essa conexão, já tinha esse propósito de alinhar o Senhor com o apóstolo Pedro Medina, para que Uhum. vocês juntos caminhassem junto para as 50 nações mesmo. Né, esses tempos eu tive um insight, tava orando, porque eu passava várias situações, aí, você lembra que eu comentei que outros pastores oravam na minha vida e aí eu vejo tanta bênção e não desata. Sim, Aí tava um tempo lendo a Bíblia, assim, eu fiz perguntando pro Senhor, por que, Senhor? Aí teve uma coisa que foi interessante, é só um sacerdote pode ativar o outro. Epa. Aí, no momento que eu me conectei com Deus, nos conectou, a vida toda destravou, é verdade. sabe? Em várias áreas. Aí, quando destrava, aí tem processo que tu tem que amadurecer. Uhum. Porque tu tem que saber lidar com finanças, tem que saber lidar com honra, tem que tomar posicionamento, porque o Isso. ministério, né, é o homem que está à frente. Então, eu tinha uma característica que não era tão à frente, sabe? Eu andava junto com a minha esposa, mas ela tomava uma posição mais à Mais frente. à frente. Aí hoje ela já
Já vi. né? Então, é uma mudança, assim, né, de Sim. estrutura, né, familiar. E, e muitas vezes o que tá quebrado nas famílias é isso, que às vezes a mulher quer ser mais que o homem, ou às vezes o homem tem um cajado, mas ele não toma a postura de homem de autoridade, né? Porque na zona de E a conforto. mulher, ela precisa ser cuidada, ser adornada, ser feliz, passear, né? E é o exemplo que o nosso apóstolo dá, Sim, né? é isso aí. E aí eu procuro ao máximo o tempo que eu tenho para curtir minha família, aproveitar e honrar com todo o meu coração, todo o amor e carinho que eu tenho para Sim. minha esposa, minha família, meus filhos. Mas é reflexo daquilo que meu apóstolo vive, me demonstra, e é isso que as pessoas têm que viver. E às vezes não é antiquado, Sim. mas é algo real de ter uma família, né, Bem. feliz, alegre, e cada um na sua posição, o negócio só vai pra frente. Como foi a sua adaptação aqui em Balneário Camboriú? Você já conhecia Balneário Camboriú? Sim, desde o início. Toda vez que o apóstolo fazia, acho que só não participei do primeiro 21 Eu lembro dias. que você vinha sempre nos Mas era 21 dias. todo ano. O primeiro eu me lembro que eu assisti na televisão, mas depois os demais eu sempre vim. Então, dependendo do evento, eu sempre largava tudo para estar aqui próximo. Uhum. Então, eu conheci toda a maioria das pessoas que passou pela igreja, que frequentava, o tamanho da igreja. Então, é surreal, assim, ver hoje o A, templo, a né? estrutura que está hoje, né? E como que foi a adaptação, o processo, ter saído de lá? Você largou tudo lá, queimou as carroças Isso, e veio para exatamente. cá. Como que foi a sua adaptação aqui? Foi sofrido? Foi assim? Como é que foi isso aí? Tá. Assim, Isso é bom, esses 3 anos que eu tava, abre a igreja ou vem pra cá. Eu pedindo a palavra do Senhor, Deus. Quando o apóstolo, ele liberou uma palavra, eu sinto paz e pode vir. No momento que a gente botou os 2 pés no Rio Grande do Sul, estava voltando de São Paulo, exatamente quando a gente desceu os 2 pés, começou a enchente no Rio Grande do Sul, sim, tá? Aí o que aconteceu? Abriu muita oportunidade com pessoas que perderam coisas, que precisavam alugar a casa. Eu estava esses 3 anos tentando alugar, vender a casa e nada. não Nem conseguia. meio aluguel. E nem sabia como ia vir para cá. Sim. Aí como gerou essa... Aí começou as enchentes, começou a alagar. Foi num instante, não deu 17 dias. Eu já estava vindo para cá. Então quer dizer, quando o senhor declarou que o senhor ia vir embora, Não. Quando o apóstolo liberou sobre nós, ó, eu sinto paz. Né? Que vocês virem, quando a gente, né, começou a chuva ali, aí quando a gente entrou dentro de casa, aquela sensação de não pertencimento àquele lugar. Foi já muito não era forte. Tu mais, já já não olhava assim, tu pertencia, não já não pertencia. fazia parte de vocês Exatamente. Aí mais. foi um processo muito acelerado. Tanto. Uau, Aí quando vê, já vem a pessoa alugar, já veio. Eu tô 3 anos tentando e não consegui. Quando ele liberou a palavra, foi rápido. destravou, foi rápido. Foi rápido. Aí quando veio, eu já tava aqui. Quando veio, a pessoa já viu uma. Como não conseguia vir de lá para cá para ver o imóvel, Deus colocou uma pessoa para ver o imóvel, achar o lugar, né? Uhum. E aí quando veio, eu já carreguei tudo para cá. Aí quando. Agora estamos aqui, tá? Agora vamos servir. Aí o apóstolo, não. A partir desses 3 meses, vocês estão em experimentação. Vocês não vão se envolver com aula nenhuma. Vocês vão vir só para os cultos, né? Vocês vão estar perto da gente aqui. Sim, E para se vocês se adaptarem e sem forçar. sem forçar nada, né? Então, só experimentação, né? Vamos aproveitando, né? Assisto os cultos, né? Conversa com a Sim, gente, conversa com o pessoal, conheço o pessoal. Aí tudo bem. Mas aqui, a partir desse momento, quando vocês virem para cá, vocês vão começar do zero. sim. Para mim, tudo bem, eu quero aprender, não tô. Para mim tá muito eu feliz, né? Tá servindo, ter a oportunidade de servir, O importante é tá aqui, né? O importante é estar vivendo isso entendeu? que a gente vive, né? Que Aí quando benção. vê como deu a oportunidade de assumir a liderança de um GC, quando O senhor vê lidera um GC hoje, isso, ali na CELD, ali na Nova ali na Esperança. CELD. Isso. Ah. Aí na Mas não é época temático, não. GC mesmo. GC mesmo. Fora. Aí o que é, quando a gente recebeu, porque o irmão que estava ali, ele subiu para gestor, né, de rede. Sim. Né, que foi a oportunidade, como eu morava mais perto ali, aí a gente ficou à frente. E a gente sempre gostou de GC, né, de fazer célula, pá. Era do Axel? Isso, Não, era do era Axel. né? Isso, é do Axel. E depois os anfitriões ali, a Magliane e o André.
Então, pessoas queridas, formidáveis, tem um Benja- beijo do do Benjamin? Benjamin, Ah, exatamente. sim. E aí, aí começamos ali, né? Então é Que muito benção. legal, então a gente faz toda terça-feira ali às 20 horas. Tem vindo bastante pessoas diferentes, mas sempre com uma questão assim, né, espiritual, assim, vamos dizer, né, de Uhum. liberdade. Às vezes são pequenas coisas no conviver ali, numa ministração, numa palavra, a pessoa já destrava muitas coisas. Que Da mesma benção. forma que Deus sempre levou pessoas para fazer isso sobre a minha vida, da minha esposa, é isso que às vezes é só conversando um pouquinho no GC, a pessoa, não, rejeição, tal coisa. E como tem gente, E né, tem precisando, né? assim, às vezes quer reconhecimento de pai, de mãe, e eu Uhum. quero desbravar, eu quero dignidade, né? Sim. Então, muitas coisas similares assim a gente encontra e Deus dá uma estratégia de orar, de fazer uma libertação ali e alicerçar ela cada vez mais dentro da igreja, né? Que é o lugar que é mais informal, que é o momento que a pessoa se sente à vontade para expressar, Uhum. né? Teve vários tipos de situações assim e a pessoa fica à vontade, porque na igreja é muito, tu não consegue ter um tempo assim, tu entrar e tu não conhecer uma pessoa e tu, né? É. Então aí o GC No é o GC, né? caminho, tu já tem essa GC. oportunidade de estar com alguém assim, como é que é a igreja, como é que é a estrutura, qual é a visão, né? Eu posso desabafar aqui, tô passando situações assim, assim, assado. Esse é o lugar, beleza. E a pessoa, E o estudo que vem pra gente é muito forte também, é muito né? bom, né? A Que palavra é vem. muito forte, É, vem assim, sempre alinhada, assim, sabe? Vem, é bom de ministrar. Eu acho muito. Eu gosto muito também. Que bênção. E o que eu ia te perguntar? Teus filhos uhum, estão todos com você aqui? sim. Vieram todos? Moram? Você tem uma filha com Isso, tá com 20, tá com 20, 20. 20 anos, mora aqui com você? Isso, Você tem uma pequenininha também, um pequenininho. um pequenininho, Um vai fazer pequenininho, 3 agora mês 3 que vem. aninhos. Então, eu primeiro tive ela com 17, né? Na Você época, tinha 17 eu anos, 17, minha esposa tinha bem novinho. 23, isso. Aí depois de 17 anos eu tive o guri. 17 e 17. 17, 17. Aí o guri nasceu, aí ele... Qual é o teu nome? Ele fala, pergunta pra ele, qual é o nome dele? Sete. É 7. 7, é profético, é É 7. 7. É, É filho. profético, é verdade. Aham. Aí ele gosta de vigília, ele gosta de oração. Daí, tu acredita que ele fala, ora em línguas? Às vezes a gente tava eu Uau. orando com minha esposa, aquele bebê, 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 E ele e também ora. fica. Aham. Acredito, sim. Aí tá na igreja, ele. E os dois, tanto a minha filha mais velha quanto ele. A minha filha, ela pode falar, né, que ela é visão aberta, né? Uau, que Sabe? benção. Deus tem uma, como é que se diz, uma unção assim bem diferenciada, assim, sabe? Então só falta. Que forte, Gabriel. Forte a tua Mas história. sabe aquela questão, né? Filho de pastor, às vezes tem um processo de não querer a primeira igreja, mas Deus vai colocando as pessoas certas, né, ao redor Hum, e tem aquele processo. Então eu não forço. Deixo ela na amém. oportunidade dela, no coração dela. Todo mundo tem o seu tempo e o seu chamado. Então deixa Deus agir. Amém. É isso aí. Tá preparado para as ações? Olha, de tantas palavras que já foram liberadas, né, sobre a vida do nosso apóstolo, do tempo, do crescimento, da multiplicação. É um privilégio, né, saber que Deus está fazendo algo e nos incluiu Que benção. nesse algo especial que Ele está fazendo sobre as nações. Então, hoje nós estamos aqui, mas quem sabe a gente não esteja numa outra nação, viajando as nações, ensinando, discipulando, cuidando, Sim. né, Cumprindo, né, o chamado, né? cumprindo, Cumprindo né, com se sentir parte, né, que é o mais importante quando todo mundo que entra na família do reino é porque é pertencente à casa. Sim. Então as pessoas começam a fluir, as pessoas querem alma, as pessoas querem evangelizar, as pessoas, né, a fazer os sinais, né, chega pó de ouro, né, tu começa Dente. dente de ouro, Maturação de ouro. Isso aí. né, finanças, a orelha aconteceu, a pessoa foi liberta, foi curada, Óleo ó, na mão. a perna cresceu, Cresceu. um milagre aconteceu, a pessoa, né, tava XY, aquela mulher que foi para balneário para morrer, foi na igreja, tá até hoje. Tá até hoje. Eu fui Sa curado desse ouvido. Eu era surdo, tinha o tímpano perfurado. Eu ganhei o entendeu? tímpano novo. O apóstolo orou e Jesus curou no altar ali, instantâneo. Foi rápido. Então, assim, é muito forte o que Deus faz realmente, né? Sabe, e nós que estamos vivendo isso, parece uma coisa comum, mas tu não vê isso em qualquer lugar.
É algo real. Pra gente ficou E natural. a gente, fica natural, porque a gente todo dia tá vendo Tá algo. vendo? Todo dia. E a gente faz questão de estar sempre fazendo algo para Deus, né? Fazendo o quê? Buscando almas para ser. Que quando a gente se batiza, a gente quer isso, né? A gente quer Sim. botar todo mundo dentro da água e E vamos é lá. isso. Mas o que Deus coloca na igreja, no nosso apóstolo, em nós, esse é o diferencial, né? O apóstolo fala, né? Em 1 Coríntios capítulo 2, né? Minha palavra e minha pregação não são feitas sobre sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Uhum. Então, a demonstração de poder na igreja, na família do reino, o propósito que ele colocou, as nações, é muito forte, é surreal. Então, da forma que Deus tem conectado grandes líderes mundiais, grandes profetas, né, a excelência do ministério do nosso apóstolo, da nossa apóstola, a visão que eles têm. Pra tu ver, todo mundo vive, que nem nós se movemos com um homem só, né? A gente está alinhado no mesmo propósito. E a gente não é um número muito grande, mas a gente faz Sim. como se fosse um Como se número fosse muito. um número grande, né? Então, é a mão de Deus. É a mão de Deus, realmente. E crescimento rápido, né? Crescimento rápido, Muito expansão, rápido, né? né? O templo, né? Isso, o crescimento, Apóstolo multiplicação, não para. expansão. Então, Deus tem uma pressa muito grande para esse tempo, né? A gente precisa acompanhar, a gente precisa ter temor acima de tudo, porque Deus está fazendo algo e está nos incluindo junto. Então, por isso que a gente passa ainda alguns processos para a gente a suportar aquilo que Deus vai estar fazendo. Que nem eu estava falando para o irmão agora há pouco ali. A analogia é que Deus é o olheiro, né? Sim. Então, quando ele está com o vaso, ele está forjando, está forjando, está forjando. E quando não tá bom, ele esmaga e faz de novo. Mas para que isso? Para que quando ele colocar o calor, o vaso não trinque. Então a gente precisa aceitar e compreender esses momentos, essas fases, esses cenários. Vai ter momentos que vai ter. O profeta não vai vir te entregar uma profecia. Uhum. Mas é o momento que Deus está te reinventando, está te estruturando, te dando alicerce. Então, no teu coração, tu tem que perceber alguma coisa. Tu está servindo a Deus. Tem que ser grato por Deus te incluir e servir com excelência. Né? Da mesma excelência que nossos apóstolos têm nos mínimos detalhes, nós devemos se moldar à visão, à lealdade, à honra e ao propósito que Deus colocou. Né? Lá no CIES, tinha no último dia ali, eu fiquei quase 2 horas que eu tive que me ausentar porque tinha uma pessoa que queria se suicidar. Se ninguém me atender aqui, eu vou morrer, que não sei o quê, que eu tô com uma situação financeira XY. No CIES. E eu, tá. Aí me chamaram lá, nem sabia o que estava acontecendo. O cara vai se suicidar se ninguém atender ele. Aí eu sentei com o rapaz, ele contou toda a história dele. E eu vi, e olha, eu vou pontuar a situação X, Y, Z, tá? Mas eu não vou orar por libertação, porque tu tem que estar conectado de verdade a uma casa. Então, eu vou te convidar agora quarta-feira, tu lá na igreja. A tua situação agora tá resolvida. Tá? As coisas vão começar a fluir na tua vida financeira, vai acontecer tal coisa assim, assim, assado. O Espírito Santo falando com ele. E aí, nessa quarta-feira, quem estava lá? Ele estava. Sim, foi lá. Ele foi lá. Então, Deus tem um grande propósito na vida daquele homem. Então, graças a Deus, nós também precisamos ser mais sensíveis que nem o nosso apóstolo, sensível à voz do Espírito. Então, ele dá o exemplo, a gente precisamos ser sensível. Porque quando vem uma pessoa, né, numa situação de avassaladora que está afligindo a vida dela, ela tem sede e fome de Cristo. Ela quer paz, ela quer alegria, ela quer transformação. Amém. E devemos sempre ser esse canal. Amém. Obreiro, para que as pessoas que estão assistindo em casa, essas pessoas que tá tendo um chamado de vir para Balneário Camboriú, de fazer parte dessas nações, das 50 nações, o que o senhor tem a falar para elas? Com a experiência que o senhor teve de largar tudo lá e vir aqui e vir morar aqui, valeu a pena? Tá valendo a pena? Assim, para todos aqueles, Deus está chamando para viver o lugar do seu propósito. Deus ele vai financiar, Deus ele vai colocar para tudo aquilo que tu colocar na mão de Deus para vir para esse lugar, para viver esse avivamento. Então, no meu momento, para mim, Deus ele usou a boca do meu apóstolo. Eu sinto
paz de muitos outros que largaram tudo, situação estável ou até empresa para estar vivendo o propósito de Deus. E quando tu vive o propósito de Deus aqui na terra, né, numa igreja saudável, tá em avivamento, Deus, as demais coisas, primeiro o reino, depois as demais coisas Deus acrescenta. Deus vai te transformar a tua casa, a tua família, teus bens, tuas finanças. Então é muito impactante. Então eu acredito que você deve priorizar primeiro o reino e a sua justiça. Amém. Amém? É isso aí, chegou o fim. Passou rápido, viu? Passou? Passa muito rápido. Gente, eu quero pedir para você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, né, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e ele possa levar a mais pessoas. Amém? Obreiro, eu quero te agradecer, Eu né, que agradeço pela pelo oportunidade. por ter aceitado o meu convite, por estar aqui com nós. Eu sei que não é fácil à noite, chovendo bastante, mas o Senhor veio até aqui, veio dar esse testemunho. Eu tenho certeza que pessoas vão ser edificadas, vai ser transformada com isso que o Senhor falou aqui. Amém? Eu te agradeço muito. Eu já quero deixar o convite para fazer a parte 2, se o Senhor aceitar. Eu sei que tem muita história aí para contar, o tempo é pouco. Tá bom? Muito obrigado. E eu queria que o Senhor fizesse uma oração. Uma oração pode usar para as pessoas que estão em casa ali. Uhum. Amém? Tá bom. Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Que cada irmão e irmã que venha ser impactados. Que tudo na vida não é por acaso. Deus venha conectar pessoas, ministérios, para impactar, transformar suas vidas. Que Deus sempre vai dar direção. Sempre Deus vai dar uma resolução, vai dar uma direção para cada um de nós. Amém. Muitas almas, elas necessitam desse evangelho do reino, um evangelho sobrenatural. Que você seja impactado, seja curado, restaurado e que Deus abra a tua visão para seguir o propósito que Ele colocou na sua vida. E venha para a família do reino, venha para a igreja viver esse propósito, venha viver esse avivamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar dos livros? Vamos. Eu vou falar desse aqui e o senhor vai falar desse aqui. O senhor já leu esse livro? Sim, eu li a primeira versão dele. Leu a primeira versão. Que era uma capinha verde. Capinha verde, né? Eu também. Muito forte, né? Forte. A maior moeda de câmbio é a fé. Fé. É verdade. O que o senhor fala desse livro aí? Você que já leu ele. Assim, tu vê a história que o nosso apóstolo fala, do testemunho dele fazer um mega ultra evento, mas né, na época né, que ele estava recém pastoreio, pela fé. Pela fé. Se mover, não tem dinheiro, mas tu tem a maior moeda é a fé, a atitude e fazer. Ele conseguiu fazer, envolver pessoas, passagens, acho que foi o maior evento que aconteceu na Espanha, né? Na Espanha, ele e 5 desempregados, né? Isso, 5 desempregados e ainda pagou tudo, né? E ainda Deus teve o favor de Deus ainda de pagar o local, né? E promover os pregadores ministrarem para um lugar que não existia um avivamento, né? Então muitas pessoas foram impactadas, foram tocadas. Então Deus se move dessa forma e ele nos inspira a desenvolver a fé, que só basta tu ter fé, né? Amém. É isso aí, tá tudo aí. Tá tudo aqui. Se você quiser adquirir esse livro, ele tá na editora da Exousia, tá? Eu não sei quanto custa, mas você entra em contato com editoras ou você chama nós aqui nos comentários também, a gente faz chegar até você esse livro. E nós também temos esse aqui, já leu também, não? Sim, eu li. Esse já leu aqui. Vou deixar você também falar desse livro. Eu? Esse livro, Banco de Deus na Terra, o apóstolo, pela vida, pela experiência que ele teve de vida, tem alguns princípios chaves, né, para transformar um homem comum, né, ou às vezes até um religioso, num banco de Deus na Terra. Então tem princípios que você aplica, princípios financeiros, e tem a aplicabilidade até para quem não é da igreja, funciona, né? A gente só dá um contexto, que nem o apóstolo uma vez pregou sobre a semeadura. Ela não tem nada de sobrenatural. Tu planta, tu colhe. Mas tem outros princípios que tu planta, tu recebe.
Sim. Que é de forma sobrenatural, mas eu vou deixar para vocês ver Banco de Deus na Terra, né, do apóstolo Pedro Medina. Amém. Esse aqui também está na editora Exousia. Da mesma forma, se você não conseguir entrar em contato com a editora, você chama a gente aqui nos comentários, que a gente também faz chegar até você. Deixa eu abrir a capa dele aqui, Obreiro. Esse aqui é do apóstolo Pedro Medina, tá aqui, ó. Uhum. Amém? É isso aí. Muito obrigado por ter ficado até o final, por ter acompanhado a gente até aqui, né? Que Deus abençoe a sua vida, né? No próximo episódio eu vou trazer mais, ele lançou mais 2 livros desse, eu vou trazer aqui também. Obreiro, mais uma vez, muito obrigado. Eu que Deus agradeço a abençoe a oportunidade. sua vida aí e aceite meu convite para a gente fazer a parte 2 ali. Amém? Tá bom, já tá aceito. Só Amém. marcar. Glória a Deus. Fechou? Fechou?